Conhece-te a ti mesmo é uma inscrição que estava posta numa das paredes do templo de Apolo em Delfos. Essa inscrição recebeu muitos significados na antiguidade, mas ela é uma das motivações principais do filosofar de Sócrates. E também ela vai ser um vetor de reflexão para Platão. Com essa inscrição, nós colocamos a seguinte questão: quem somos nós e o que nos define como pessoas? Será que o que nos define é a nossa alma, segundo aquilo que os antigos chamavam de alma, ou seja, esse complexo das nossas forças psíquicas e da nossa interioridade, em suma? Será que é o nosso corpo ou será que é o composto das duas coisas? Bem, o Fédon de Platão vai justamente tratar dessa questão. O que é a alma, se ela é imortal e, em última instância, se o ser humano tem um destino à imortalidade, se resta algo em nós que sobrevive a esse nosso ser sensível, ou se nós simplesmente nos dissolvemos e desaparecemos. Essa é uma questão que toca a todos nós. Então, Sócrates vai justamente dizer que, no início do Fédon, que a filosofia é uma meditação sobre a morte. O que significa isso? Bom, então, o Fédon é um diálogo que faz parte do ciclo dos diálogos de Platão, que nós chamamos sobre a morte de Sócrates. Então, justamente a cena inicial do Fédon é a cena de Sócrates já preso, ele havia sido acorrentado e ele está rodeado pelos seus discípulos e pelas pessoas do seu círculo, e então ele está se despedindo. Ele vai fazer um último diálogo com os seus discípulos de despedida. A questão da morte aí é lógico, então, é premente, porque Sócrates está às vésperas de ser executado, isto é, de tomar o veneno, a cicuta, a que ele tinha sido então condenado pelo tribunal. É muito interessante nós pensarmos que, por exemplo, no discurso de defesa de Sócrates diante da Assembleia de Atenas, diante do tribunal que o estava julgando, na apologia de Sócrates de Platão, Sócrates diz que a morte para ele é um enigma. Ele não sabe se a morte é a aniquilação total do ser ou se a morte é o convívio com aqueles grandes homens que nos precederam, com as pessoas que nós admiramos, e também a felicidade dada de uma maneira eterna, isto é, na imortalidade, naquilo que a mitologia grega chamava das Ilhas dos Bem-aventurados, e então haveria uma felicidade pós-mortem, ou se haveria uma espécie de condenação pós-mortem também. Ele diz que ele não sabe isso, mas, entretanto, ele, justamente porque ele não sabe, ele não teme a morte. Agora, no Fédon, justamente o que vai ser dito por Sócrates é que haverá, ou precisa haver, uma reflexão sobre a alma, sobre o corpo, e se a alma, então, é imortal. Então, o vetor de reflexão agora de Platão vai mudar justamente a partir de um núcleo de preocupações que Platão vai herdar da escola chamada pitagórica, para a qual a alma é imortal, nós sobrevivemos, se não na nossa personalidade, mas a alma do ser humano sobrevive após a morte, após a dissolução do corpo, e a alma também transmigra de corpo para corpo. Ela pode retornar, por exemplo, na forma de um animal, na forma de outros seres humanos mais elevados, ou eventualmente se unir ao mundo do divino. Então é isso que os pitagóricos chamavam de metempsicose, isto é, a transmigração das almas. Então, Sócrates, o diálogo se abre com essa cena patética de Sócrates se despedindo. É dito que somente Platão não estava. Isso é uma frase que ficou bastante conhecida e citada do Fédon, porque se remete a essa ausência de Platão, da personalidade de Platão nos diálogos, e também
isso se refere a esta linguagem sempre indireta, essa narrativa indireta sempre que Platão usa nos seus diálogos. O Fédon é também narrado por por um outro discípulo, Equécrates, que estava curioso de saber o que havia acontecido nos momentos imediatamente anteriores à execução de Sócrates. Então, começa o diálogo, nessa mesma mise-en-scène, nessa mesma encenação. Há uma referência também religiosa que está sempre presente no Fédon. Justamente é um momento em que uma procissão sagrada vem de Creta para Atenas, Creta que é um marco também religioso na religião tradicional grega, e Platão está dialogando com toda essa teologia, também com toda essa religiosidade da tradição que ele recebe. Então, Sócrates está ali cercado de seus discípulos, vêm algumas mulheres e começam a chorar, e ele diz para que elas, fala para elas não chorarem, porque a vida do filósofo não é nada mais do que uma preparação para a morte. Então, elas não deveriam chorar, ao contrário, agora o filósofo chegou ao termo de todo um processo de meditação, ou de reflexão, ou de preparação, então, como ele diz, para a morte. A expressão, só para fazer uma referência, a expressão grega é melete tutanatu. Melete significa não propriamente uma meditação no sentido em que nós entendemos hoje, mas precisamente a ideia de que haverá toda uma reflexão sobre o sentido da vida, sobre o sentido da morte. Então, não se trata propriamente de dizer que, para Platão, ao contrário, como se fez essa oposição algumas vezes, ao contrário de Spinoza, para quem a filosofia era uma meditação da vida, para Platão, então, seria uma meditação da morte. Ao contrário, é uma meditação justamente sobre o significado desta passagem da nossa alma no corpo, desse composto que nós somos, ou seja, as nossas energias psíquicas e a nossa corporeidade, e se há algo que em nós sobrevive e o que define efetivamente a nossa personalidade. E, portanto, como eu disse lá no começo, essa pergunta, essa questão, conhece a ti mesmo, quem somos nós, ela vai então, como eu disse, atravessar o Fédon. Então, agora, diante da interrogação de dois discípulos também da escola pitagórica, dois filósofos pitagóricos mais jovens, que são Cebes e Símias, vai começar toda uma reflexão sobre a imortalidade da alma. Sócrates também se remete à ideia de que esse será o último canto do filósofo, como o último canto, como se fosse o último canto do cisne, porque o cisne seria aquele, há muitas interpretações sobre isso, mas aquela ave que, ao morrer, realiza o seu canto mais belo, o seu canto mais agudo. Então, alguns dizem que isso seria porque o cisne estaria sofrendo pela morte, mas Sócrates diz que não. Seria justamente porque o cisne sabe que ele está próximo do seu patrono, que é Apolo. O cisne é também símbolo do deus Apolo, que também é um deus muito importante em relação ao patrocínio da filosofia socrática, e justamente é no templo de Apolo que está aquela inscrição, conhece a ti mesmo. Então, agora, Sócrates vai dar uma série de argumentos sobre a imortalidade da alma. Nós podemos mais ou menos resumir em 4 argumentos. O primeiro argumento que Sócrates vai dizer é que a alma é imortal porque nosso corpo e a nossa alma, o nosso ser, está mergulhado na natureza, e a natureza é um processo de devir e é um processo de alteração de contrários. Então, cada contrário gera o seu contrário, há um processo contínuo de contradição, um fluxo contínuo, e, portanto, assim como a vida gera a morte também gera a vida. Ora, nosso corpo se dissolvendo, isto que não é sensível, que é a alma, prevalece, permanece, e ao permanecer, então, ela gerará no seu ciclo uma outra vida. A alma, então, sobreviverá. Vai sobreviver por causa justamente dessa sua característica não composta, simples totalmente,
mas também, sobretudo, esse primeiro argumento é o argumento dos contrários, sobretudo porque cada contrário gera o seu contrário. Bem, há uma interrogação desses interlocutores de Sócrates, e aí é dado o segundo argumento. O segundo argumento é o argumento da assim chamada anamnese, ou seja, da recordação. A alma é imortal porque há conhecimentos em nós que se produzem sem contato com o sensível, e isso significa que a alma já conheceu algo antes da sua existência terrestre, e ela simplesmente, no processo de conhecimento, está recordando aquilo que ela já contemplou, isto é, ela contemplou as ideias das coisas. E aí se coloca também uma questão fundamental no Fédon, que são as ideias, a teoria platônica famosa, a teoria platônica das ideias. Então a alma é imortal porque ela se recorda daquilo que ela já contemplou, e aí esse enunciado também muito conhecido do pensamento platônico, que é que conhecer é recordar. Esta anamnese, ou seja, essa recordação da alma daquilo que ela já contemplou antes de estar presente neste corpo, também já foi tratada num outro diálogo, que é o Mênon, mas lá o argumento de Platão era outro. Aqui, justamente, Platão vincula a imortalidade da alma à ideia de que conhecer é recordar. E um outro argumento que vai ser dado é que justamente também a alma, não sendo composta, ela não pode se dissolver. Ela não pode, o que se dissolve, o que se desintegra é o corpo, porque o corpo é um composto, mas a alma não é. Ora, justamente essa simplicidade da alma e esse caráter inteligível, imaterial da alma, a assemelha às formas. Então, a alma tem um parentesco, aquilo que se chama no diálogo de singêneia, ou seja, uma similitude, uma imitação, uma espécie de imitação, uma espécie de natureza similar às formas. Ora, as formas, assim como as entidades matemáticas, são imortais, elas não dependem de nós pensarmos as formas, ou seja, o que são as formas? As ideias ou formas são as coisas providas da sua identidade mesma, são as essências das coisas. Então, por exemplo, nós contemplamos muitos seres humanos, mas existe uma essência da humanidade, não é? Então, esta essência da humanidade é a forma do ser humano. Existem muitas coisas que são iguais, mas existe a igualdade, que é aquilo que permite que nós comparemos as coisas que são iguais, e assim por diante. Existe a beleza, independente das coisas belas, existe o bem independente das coisas boas, a justiça independente das coisas justas. E é justamente isto que faz com que cada coisa particular seja aquilo que ela é. Porque cada coisa particular participa da forma que lhe dá a sua essência. Ou seja, qual é a essência mais íntima, então, do ser humano? A sua humanidade. E isso é dado pela sua forma humana. Então, a forma é a essência, é a unidade inteligível dessa multiplicidade sensível que são as coisas particulares. Mas a forma, ela é eterna, ela é imutável, ela é simples. E a alma, porque ela tem esse parentesco com as formas, ela também é imortal. Então, esse outro argumento, esse terceiro argumento, que é o argumento da similitude, do parentesco. Mas aí, Sebes e Símias vão colocar objeções a estes argumentos de Sócrates, vão dizer que, de qualquer modo, a alma, em relação ao argumento dos contrários, a alma pode transmigrar, segundo o argumento pitagórico, de um corpo a outro, mas assim como um tecido que é produzido e que vai sendo usado por várias pessoas, ela vai, num determinado momento, na última presença no corpo, se desgastar e também se dissolver. E também a ideia de que a alma seria uma espécie de produto imaterial independente da materialidade de um determinado corpo, é dado o seguinte argumento: é como se o som produzido por uma lira fosse, claro, ele é independente da materialidade da lira. Entretanto, sem o suporte da lira, o som não pode ser feito. Logo, isso não é uma prova convincente da argumentação que Sócrates havia dado. Sócrates, então, diz que ele precisa refazer o seu percurso, ele vai fazer uma espécie de narrativa autobiográfica, dizer que antes ele pesquisava o mundo natural,
mas que agora ele descobre, então, uma filosofia que dizia que o princípio de todas as coisas não é material, mas é imaterial. Ele se remete ao filósofo Anaxágoras, para quem o intelecto imaterial é o princípio de todas as coisas na natureza, mas que ele acaba se perdendo também numa reflexão, confundindo o intelecto com as coisas naturais. E Sócrates, então, agora tem que empreender uma segunda navegação. Isso é um termo muito comentado, o significado desse termo no Fédon, mas segunda navegação, no vocabulário náutico grego, quer dizer justamente uma nova forma de navegar. Por exemplo, quando nós deixamos de navegar a vela e passamos a navegar com o remo. Então agora Sócrates vai mudar o seu ponto de vista e vai dar um argumento puramente intelectual para a imortalidade da alma. Ele vai dizer o seguinte: a alma é imortal porque o conceito de alma, a alma como princípio de vida, implica necessariamente o princípio de vida. E o princípio de vida exclui necessariamente a morte. Então, a alma é definida pelo seu próprio conteúdo conceitual, isto é, vida. Então, a alma é imortal. Esse é o assim chamado, que foi depois conhecido como argumento ontológico no Fédon. Bem, então, esse argumento é o mais imaterial, por quê? Porque é do próprio conceito de alma que se retira a imortalidade da alma. Isto é, a alma, o que ela é? Princípio de vida. É isso que quer dizer psique em grego. Então, ela contém em si já o predicado da vida. Logo, ela não pode conter um predicado que exclui esse predicado, que é a morte. Logo, a alma é imortal e ela se une ao divino quando o corpo se dissolve. Ou ela retorna, aí segundo a tradição, o diálogo com a tradição pitagórica, a outros corpos. Então, agora o diálogo se encaminha para o seu final e há uma cena patética novamente, porque Sócrates agora vem o carrasco para lhe oferecer a cicuta. Sócrates, então, toma o veneno, cobre a sua cabeça e todos pensam que ele já havia morrido e ele retorna e pede aos seus discípulos para que eles, então, que se sacrifique um galo a Asclépio. Asclépio é o deus da medicina, é também o deus da cura. É como se Sócrates estivesse agora se remetendo, não só fazendo um ato de piedade, segundo a religião tradicional grega, que é sacrificar um animal a um deus, mas se remetendo justamente a esse patrocínio de Asclépio para que ele o cure, talvez desse grande mal que é a própria existência, mas que também lhe dê a vida em relação a esse grande bem, que é a própria vida, na qual, então, o nosso composto estaria mergulhado e que haveria algo em nós que sobreviveria. Então, nesses tempos de neurociências, em que muitas vezes se quer reduzir todo o nosso ser à materialidade do corpo, a um movimento neuronal, ou essas teses que já são muito antigas também, e os filósofos já discutiram muitas vezes essas teses, o Fédon ganha uma atualidade particular na medida em que ele é uma reflexão sobre o nosso ser, sobre quem nós somos e sobre se há algo em nós que é mais do que o corpo. Se você se interessa por essas e outras questões filosóficas, se inscreva no canal da Casa do Saber.